Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Aprovado o projeto que amplia a atuação da Câmara de Conciliação Tributária em Porto Alegre. Endividamento das famílias no Rio Grande do Sul bate recorde. E ainda, nova Procuradora Especial da Mulher no Legislativo fala sobre os desafios para 2022. Todos os detalhes você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Porto Alegre terá um ganho na resolução de conflitos entre a administração pública e o contribuinte com dívida junto à Prefeitura. Foi aprovado na sessão plenária de quarta-feira projeto de lei do Executivo que amplia a atuação das câmaras de mediação tributária na capital. A proposta estimula a formação de consensos e a celebração de acordo entre as partes. Conforme o governo municipal, uma legislação de 2016 criou a Câmara de Mediação Tributária, vinculada à Superintendência da Receita Municipal na Secretaria da Fazenda de Porto Alegre e também à Procuradoria-Geral do município. O projeto aprovado nesta quarta-feira altera a lei vigente, possibilitando a negociação de pendências já judicializadas. A intenção da matéria é ampliar a disseminação de uma cultura de pacificação social e de estímulo ao consenso na negociação de dívidas entre prefeitura e contribuinte. Em 2021, o estoque da dívida ativa de Porto Alegre era de 2,4 bilhões de reais. De acordo com a Procuradoria-Geral do município, 7 mil processos relativos a dívidas tributárias estão na Justiça e 35 mil execuções fiscais estão em andamento. Conforme o governo, o projeto de lei vai reduzir as demandas judiciais por meio de uma resolução consensual de conflitos. A proposta foi aprovada por 26 votos favoráveis e 10 contrários. A oposição encaminhou 3 emendas ao projeto de lei. Todas foram rejeitadas. Os textos indicavam que a mediação fosse feita por servidores concursados e ainda sugeria que não fosse feita negociação com devedores com patrimônio superior à dívida tributária. O vereador Pedro Ruas, do PSOL, acredita que a Prefeitura pode perder recursos que poderiam ser aplicados em melhorias para a cidade. Nós queremos que seja limitado até 2,5 milhões de reais a possibilidade de negociação. Porque a ideia era beneficiar o micro, o pequeno e o médio devedor, e não o gigante, que tem um patrimônio muito maior. Por isso, as nossas emendas eram nesse sentido. É muito importante, para o município poder mediar débitos tributários que podem ser pequenos ou podem ser grandes, porque a lei da isonomia, como eu disse na tribuna, ela tem que ser para todos, ela traz a igualdade. Não importa se tu tem uma dívida grande ou se tu tem uma dívida pequena, tu tem que ter a oportunidade da mediação, da negociação para poder zerar teus débitos. Isso é bom para o devedor e isso é bom para o município. A prioridade da Prefeitura é negociar com grupos de contribuintes, como entidades de classe e associações. E ainda na sessão de quarta-feira, o Legislativo também apreciou moções propostas pelos parlamentares. Os parlamentares aprovaram a iniciativa de autoria do vereador Jonas Reis, do PT, que encaminha a moção de solidariedade em apoio ao projeto que cria a Lei Paulo Gustavo, visando a liberação de recursos para a cultura. A proposta tramita na Câmara Federal. Também foi aprovada a moção de solidariedade ao movimento em defesa do Instituto de Educação Flores da Cunha, proposta pelo vereador Aldacir Olibone, do PT. Ainda foi aprovada a moção proposta pelo vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, em repúdio à votação do Supremo Tribunal de Justiça, que definirá se o rol de procedimentos e eventos em saúde, instituído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, será exemplificativo ou taxativo. A única moção rejeitada foi a proposta pela vereadora Laura Cito, do PT, que apoia a autonomia universitária e a decisão do Conselho Universitário da URGS de exigir o comprovante de vacinação no retorno às aulas presenciais. Vereadoras da capital lembraram na sessão de quarta-feira os 90 anos do voto feminino no Brasil. A data é celebrada em 24 de fevereiro. E durante os trabalhos no plenário Otávio Rocha, a nova Procuradora Especial da Mulher na Câmara Municipal, também falou sobre os desafios para 2022.
Na última semana foi definida a constituição da nova Procuradoria Especial da Mulher aqui do Legislativo para o ano de 2022. A vereadora Mari Pimentel será procuradora e terá como vice a vereadora Fernanda Bart. É um grande desafio que começa esse ano. O objetivo é a gente conseguir fazer um trabalho muito sólido, afinal somos 11 mulheres na Câmara de Vereadores e nós temos muitas pautas importantes para fortalecer a presença feminina. Agora que nós temos o parlamento, trazer a política mais próximo do dia a dia da mulher e mostrar para ela que ela também pode falar de política em diversos cenários que estamos inseridas, seja no parquinho com os filhos, na escola, no cabeleireiro, trabalhando. Então a mulher, e agora o debate político cada vez tem que ter mais um espaço de pertencimento. E eu acho que é grande parte disso que nós queremos fazer na Procuradoria da Mulher, aproximar o trabalho que nós fazemos na Câmara de Vereadores com as outras mulheres também aqui de Porto Alegre. A Procuradora da Mulher também sugeriu que as vereadoras do plenário se reunissem para uma foto. O registro foi uma homenagem em alusão aos 90 anos da conquista do voto feminino, instituído no Brasil em 1932. Então, a partir do dia 24 de fevereiro de 1932, no Brasil, as mulheres garantiram o direito ao voto. Então, deve ser um direito realmente que a gente deve comemorar e cada vez mais a gente está vendo como esse direito ao voto garantiu também agora a presença das mulheres no Parlamento Brasil afora. Então, a gente tirou essa foto para representar isso e para mostrar para as outras mulheres em Porto Alegre como também fazemos parte da política. Bom, agora aqui no Jornal da Câmara nós vamos falar sobre o endividamento das famílias no Rio Grande do Sul, pois uma pesquisa aponta recorde no mês de janeiro. Esta pesquisa foi feita pela Fé Comércio, então nós recebemos a partir de agora de forma virtual aqui no programa a economista, chefe da Fé Comércio, Patrícia Palermo. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, em meu nome e também de toda a Fé Comércio Rio Grande do Sul. Perfeito. Patrícia, para ressaltar os dados, aí são quase 92% das famílias endividadas aqui no estado. O que significa esse número e se esse dado surpreendeu a Fé Comércio? Na verdade, nos últimos meses, a gente tem observado uma escalada desse número. Não é a primeira vez que a gente bate um recorde. Nos últimos meses, a gente vinha sempre noticiando recorde acima de recorde. Qual é que é o cenário? Qual é a conjuntura que nós estamos vivendo? É um cenário em que o mercado de trabalho está se recuperando, mas ainda não se recuperou totalmente das perdas ocorridas lá na pandemia, no centro, no ápice da pandemia lá no ano de 2020. A gente também tem uma inflação que escalou nos últimos tempos e, portanto, restringiu muito o orçamento das famílias, e o que as pessoas puderam fazer foi acessar crédito. E o que a gente vê aqui é basicamente o crédito sendo um elemento importante para financiar o consumo das famílias. Então, esse resultado, ele é um resultado que veio sendo construído nos últimos meses. O que a gente está fazendo nesse momento é testando qual será o teto disso, porque a gente já está bem próximo dos 100%. Ok. Patrícia, o que significa, a importância deste raio-x, dessa fotografia, tanto para o setor, do comércio, enfim, tanto também para o poder público dar uma olhada, de repente, com um pouco mais de atenção, com lupa, digamos assim, a estes dados, O que aponta e que tipo de projeção se pode fazer a partir destes números aí divulgados? Quando a gente pensa em endividamento, muitas vezes, em geral, a interpretação é que endividamento é uma coisa ruim. Não necessariamente isso é verdade, Uma grande parte das pessoas é só através do endividamento que consegue adquirir, por exemplo, a casa própria ou um carro, isto é, aqueles bens que exigem uma renda maior, um volume de recursos maior. O problema que está acontecendo aqui é que nós estamos tendo um aumento do endividamento no momento em que a taxa de juros também está crescendo. E quando você tem uma taxa de juros crescendo e ela ficando efetivamente alta, vamos pensar que há um ano atrás a gente tinha uma taxa de juros básica da economia da ordem de 2% e a gente está pensando que esse ano pode ser que termine em 12,5%, isso é um salto muito relevante. Pensando ainda que os juros na ponta é muito mais alto do que esses juros da taxa de juros básica. Quando você tem muitas pessoas endividadas, e dentro dessas pessoas endividadas tem um contingente cada vez maior também de pessoas que se declara muito endividada, o problema é que isso acabe se tornando inadimplência.
E inadimplência é ruim para todo mundo, inadimplência é ruim para o consumidor que fica alijado do mercado de crédito, é ruim, né, para a economia, porque bem ou mal ela vai ficar sem aquele recurso que é importante no seu fluxo de caixa. Então, basicamente, a roda da economia ela perde com essa questão da inadimplência. A gente viu nessa pesquisa que 29% das pessoas pesquisadas já tinham contas em atraso. Mas, se a gente pode também ver algo bastante positivo nessa pesquisa, é que as pessoas estão fazendo força para manter as suas contas em dia, ou pelo menos para tentar pagar parte dessas contas em atraso. O indicador de persistência da inadimplência, que pergunta, né, os indivíduos, você tem ideia se você vai conseguir pagar as suas dívidas em atraso nos próximos 30 dias? Pois bem, só 2,1% dos entrevistados apontaram que não teriam condições de pagar nenhuma das suas dívidas em atraso nos próximos 30 dias. E isso também foi um recorde, foi o menor piso da série histórica. Isto é, ao mesmo tempo que nós temos o ápice do número de endividados, do percentual de famílias endividadas, nós também temos o piso de famílias que não terão condições de pagar nenhuma das suas dívidas em atraso nos próximos 30 dias. Perfeito. A senhora fez uma distinção, né, bem pertinente e importante, né, de ressaltar de que o endividamento não significa necessariamente inadimplência, mas com esse percentual de 92% é um alerta importante para se ficar prestando atenção, né, Patrícia? Com certeza. E existe dentro da pesquisa um ponto muito importante que é o nível de endividamento. Porque o que acontece, né? Nós somos uma sociedade, por exemplo, muito familiarizada com o cartão de crédito. E na pesquisa, se a gente tem uma fatura em aberto de cartão de crédito, nós já somos uma pessoa endividada. A questão é, quão endividados nós somos? Se você é uma pessoa que compromete uma parcela muito pequena da sua renda com dívidas, é muito provável que você seja adimplente. Mas se você começa a comprometer uma parcela cada vez maior da sua renda com o pagamento de dívidas, você tem uma grande chance de se tornar um inadimplente. E por quê? Porque basicamente o consumo corrente, ele numa hierarquia, né, das suas prioridades, ele acaba tomando frente. E as pessoas acabam deixando de pagar as contas antigas para financiar aquele consumo presente. Então a chance de se tornarem inadimplentes fica muito maior. Então a gente tem que ficar olhando, né, com lupa essa questão, porque isso indica basicamente, né, que ali para frente pode ser que a inadimplência surja em ritmo mais forte do que a gente tem hoje. A gente vê que a inadimplência, os números de inadimplência estão apontando crescimento, mas eles ainda não acionaram nenhum grande botão vermelho de alerta. Mas a gente tem que ficar de olho, porque basicamente a gente tem taxas de juros crescendo. Então agora, por exemplo, né, a gente já vê que tanto bancos quanto o comércio em geral passam a ser mais restritivos na concessão do crédito, na concessão do novo crédito, para evitar que isso seja problema no futuro. Então, a gente já começa a ver um primeiro efeito colateral dessa grande conjuntura, né? Para evitar um problema, você começa a restringir o acesso ao crédito, e isso por si só já é um problema. Perfeito. Patrícia, para a gente ir encaminhando aqui o final da nossa entrevista, ainda queria fazer mais duas questões. A primeira delas é, olhando por um outro prisma, né, ou fazendo uma outra interpretação, é possível associar este percentual alto de 92% a um indicativo de aquecimento ou recuperação da economia no pós-pandemia? É muito pouco provável, né? É muito mais razoável a gente pensar que as famílias observaram nesses últimos tempos uma diminuição da sua renda, né? Da sua capacidade de compra a partir da sua renda, porque a inflação cresceu. E muitas vezes acabaram tendo que ter no crédito, né, uma muleta importante para sustentar o consumo. A gente não consegue enxergar basicamente na conjuntura
uma conjuntura que seja estimulante a fazer esse tipo de compra. Talvez a gente pudesse falar um pouquinho sobre a questão do que aconteceu com os juros imobiliários. A gente teve juros imobiliários reduzidos nos últimos tempos, né? E isso obviamente estimula o investimento imobiliário, a aquisição da casa própria e, portanto, assumir esse tipo de financiamento, mas não parece ser esse o motor que fez com que o endividamento entre as famílias crescesse. A minha aposta seria muito mais na questão de que você tem uma conjuntura mais restritiva e o crédito vem para complementar a renda para financiar o consumo cotidiano. Perfeito. Para a gente encaminhar, então, agora ao final da nossa entrevista, queria que a senhora deixasse uma orientação, né, para as famílias, né, nesse momento em que temos alguns fatores aí concorrendo por juros altos, desemprego, taxa de juros em elevação. Queria que a senhora também deixasse aqui essa orientação, né, para quem está nos acompanhando. Bem, eu sou economista-chefe da FEComércio, né? O que a gente mais quer é que as pessoas consumam, porque isso é algo importante para fazer a roda da economia girar. Mas a gente quer que as pessoas não consumam só no momento do tempo. A gente quer que as pessoas consumam sempre. E uma maneira de permanecer consumindo sempre é sendo adimplente. E você só vai ser adimplente se você fizer compras, se você adquirir coisas que você seja capaz de pagar. Então, tenha uma consciência muito clara do seu orçamento, da sua capacidade individual de endividamento. Pense na importância de você ter uma reserva de emergência, porque a vida é repleta de incertezas e a gente cotidianamente é surpreendido por alguma coisa diferente, e quem não tem a reserva de emergência muitas vezes tem que acessar crédito rapidamente, e esse crédito rápido na maioria das vezes é muito caro. Então, consumir com cautela, consumir com planejamento é uma excelente forma de se manter no mercado de consumo de uma maneira ativa e saudável. Com isso você ganha, o comércio ganha, a economia ganha. Muito bem, perfeito. Como se diz popularmente, né? Fica aí, fica a dica, né? Eu quero agradecer a Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio. Muito obrigado por receber o Jornal da Câmara e trazer estes esclarecimentos e informações aqui para o nosso telespectador. É sempre um prazer. Contem sempre comigo e com a FEComércio aqui do Rio Grande do Sul. Perfeito. Mais uma vez, obrigado a Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio. Bom trabalho para a senhora. E a você de casa, que nos acompanhou aqui no Jornal da Câmara, fica o convite para que a gente se encontre na próxima edição. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando, acesse o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre para ficar por dentro das informações do Legislativo aqui da capital. Até a próxima edição.